novamente, Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando aqui agora o vídeo de número 32 do nosso grande processo redentor, nosso seminário Processo Redentor, aonde vimos nos vídeos anteriores a perda da posse. A perda da posse da primeira fase da criação, que foram os seres espirituais, que finalizou com a perda de 1/3 da criação espiritual, arrebanhada pela rebelião de Lúcifer, e a perda da criação da humanidade, quando Adão optou por rejeitar o Criador em detrimento da sua companheira. Uma coisa muito interessante, meus amados, é saber que a negociação, o preço do resgate da nossa redenção, ele foi alvo de discussão, vamos dizer assim, ele foi alvo de planejamento antes da criação do ser humano. Isso está muito claro na nossa Bíblia, porque a palavra de Deus revela que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ok, meus amados? Então, nós vimos que Satanás usurpou então parte da criação espiritual e usurpou a terra com a obra-prima da criação divina. Até hoje, Satanás ainda é o príncipe desse mundo. Até hoje, esse mundo ainda jaz no maligno. Até hoje, esse mundo ainda está sobre a regência do mal. Ok, meus amados? Claro, Deus é o regente maior de todo o universo, sem dúvida alguma. Mas Satanás ainda é livre para reinar. Ok? Meus amados, Jesus, e registra João, capítulo 14, verso 30, Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, ele reconheceu Satanás como sendo o príncipe desse mundo. João 14 e 30. Amados, apesar do resgate já estar pago, Jesus pagou o preço do resgate da nossa redenção junto à cruz do Calvário, a posse da terra, a posse da criação ainda está com Satanás. Ele não entregou a posse ainda ao Criador, ok? Ainda não houve retomada da posse da criação, ok? Essa retomada, ela vai ocorrer através do período da tribulação, de modo a consolidar ao final da tribulação, quando vai se instalar o reino milenar. Meus amados, já estudamos anteriormente que o preço do resgate é estabelecido por quem tem a posse. Isso está lá nas nossas primeiras aulas, nos nossos primeiros vídeos, ok? Então, quem define o preço do resgate não é o valor do bem, e sim os interesses do detentor da posse, ok? Então, como Satanás ameaçava a criação divina, Deus permitiu que ele avançasse em seu raciocínio, e na hipótese dele conquistar o homem, conquistar a humanidade no sentido de se rebelar contra Deus, de desobedecer a Deus, então Deus permitiu que Satanás avançasse em seu raciocínio e fosse feito então a negociação do preço do resgate. Quando Lúcifer teve a oportunidade de negociar o resgate, ele não perdeu a chance. Vocês se lembram que ele tinha inveja, ele tinha ciúmes, ele tinha raiva de Jesus, porque ele quis ocupar o trono de Jesus, a posição de Jesus, o lugar de Jesus, e o lugar de Jesus é só dele. Então, acontece então, meus amados, que a soberania de Deus é indiscutível, a soberania de Deus é indubitável, a soberania de Deus é uma patente, a soberania de Deus é absoluta, ela é inquestionável. Podemos ler isso em Isaías 43, verso 13, mas
Outro detalhe, Deus não tinha necessidade alguma de negociar com ninguém, mas, entre outras coisas, por exemplo, Deus poderia destruir não somente a Satanás, mas todo o seu povo, todo o seu séquito, num simples gesto de seus dedos, de sua mão, ou do seu olhar, ok? Mas pelo fato de Deus ser Deus, pelo fato de Deus ser totipotente, tote-onisciente, tote-presente, e outras virtudes que lhe caracterizam de forma peculiar, ele não tem medo de ameaças, ele não tem preocupações a respeito de ameaças, ok? E muito menos de Satanás, obra de suas mãos. Amados, Deus poderia usar do seu poder e da sua soberania e consumir a todos? Sim, sim, meus amados, sim. Mas ele não fez isso. E aí vem o porquê que ele não fez isso, se ele sabia que Satanás ia dar todo o trabalho que deu, e está dando ainda. Então por que ele não consumiu a todos? Gente, nós precisamos entender e salientar que a onisciência de Deus é absoluta, ok? Absoluta. O ontem, o hoje e o amanhã para Deus são uma coisa só. Pedro fala sobre isso. Um dia com 1000 anos e 1000 anos é como um dia, porque essa conotação de tempo não existe na dimensão de Deus, ok? Então, meus amados, por essa razão, ele conduziu aquela situação, aquela dificuldade, de forma a zelar pela sua justiça, pela sua imagem de justiça, ok? Precisamos ter em mente, precisamos entender que nenhum dos seres espirituais, por mais evoluído que seja, que é o caso de Satanás, a maior posição, a mais alta posição dos seres espirituais, eles não leem nossos pensamentos. Eles não têm onipresença, eles não têm onisciência e eles também não têm, não são totipotentes, eles não são todo-poderosos, tá certo? E por essa razão, ninguém conhecia o coração de Deus, ninguém conhecia o real projeto de Deus com relação à humanidade, tá? Outro detalhe também é que os seres espirituais não podem sondar os corações alheios e os seres espirituais também são monotômicos, ou seja, eles só existem na dimensão espiritual. Nós, os seres humanos, existimos na dimensão espiritual com a alma e na dimensão material com o corpo físico. Nós somos dicotômicos. Mas os seres espirituais só vivem na dimensão espiritual. O que significa isso? Se um dos seres espirituais morrer ou morresse, deixaria de existir, porque ele só tem uma dimensão. Meus amados, se Deus destrói a Satanás de uma forma poderosa, ele poderia ofuscar, ele poderia permitir uma situação constrangedora na mente dos demais anjos que lhe permaneceram fiéis, no sentido de abrir uma porta de dúvida a respeito de se Deus se preocupou em destruir Satanás por uma questão de problema, ok? Como não há problema para Deus, então, meus amados, Deus aceitou deixar Satanás agir com liberdade, ok? Então, se Deus destrói Satanás, poderia gerar uma ideia, um pensamento de que Deus não ousou enfrentá-lo. Se Deus destrói Satanás, poderia surgir alguma dúvida sobre a capacidade de Deus de lidar com problemas. No caso, a rebeldia de Lúcifer com seus súditos. Então, destruir Satanás poderia gerar uma ideia de que Deus não é tão totalitário assim, e Deus poderia ser interpretado como um déspota prepotente, impondo o seu poder à revelia.
Amado, se Deus destruísse a Satanás, alguém poderia pensar, destruir a Satanás é muito fácil. Eu quero ver vencê-lo, ok? Eu quero ver a habilidade de contornar o problema sem destruí-lo. Foi onde Deus aceitou a negociação do preço do resgate. Amados, a verdade é que Deus não tem receio de nada de ninguém e Deus não encara nada como sendo um desafio. Assim, Deus decidiu criar o homem livre, apesar das ameaças satânicas. Ok, meus amados? Vamos ficar por aqui. Deixe aí o seu like. Procure rever os vídeos anteriores com calma. Esse assunto é um assunto complicado. Esse assunto é um assunto profundo. Esse assunto é um assunto interessante. E nós precisamos de ter uma certa dedicação para ele. Ok? Veja os vídeos novamente, contribua com a divulgação do nosso canal, ok? Compartilhe os vídeos, vamos divulgar essa bênção de Deus, que é o conhecimento que está aqui nesse canal do YouTube. Ok, gente? Fiquem todos com Deus, a bênção de Deus seja com todos nós. Amém?